Fala rapaziada, tudo bem? Pós-jogo aqui dessa vergonha, né? Vamos falar um pouquinho dessa vergonha que foi o jogo do Corinthians contra o Racing do Uruguai pela Sul-Americana. Nosso primeiro pós-jogo aqui no YouTube, inclusive, se você gostar desse formato, já segue a gente aqui, deixa seu like, comente aí se você gosta desse formato que a gente traz mais pós-jogos desse no YouTube. Mas, cara, assim, pra falar a real, eu esperava vir com outro sentimento pra gravar esse vídeo aqui pra vocês. Porque o Corinthians, ele entra na Sul-Americana contra um adversário muito fraco, que é o Racing do Uruguai. Isso a gente tem que pontuar. O Corinthians, apesar de ter jogado fora de casa, jogou contra um adversário medíocre. O Racing do Uruguai é um adversário medíocre, é ruim. É o atual oitavo colocado do Campeonato Uruguaio, é um time que não tem criatividade, não defende bem, jogando em casa, relativamente em casa, né, porque o estádio não é deles, não conseguiu atacar o Corinthians boa parte do jogo, e o Corinthians mesmo assim conseguiu entregar um empatezinho no final do jogo. Acho que assim, não teria como a gente começar um pós-jogo tão ruim como esse jogo do Corinthians. A gente falou aí de entregar o empate, e se não fosse por um impedimento, teria entregado a virada. Porque o Corinthians, ele não só começou a jogar mal a partir do gol, mas como deu campo para o Racing jogar. Você mesmo falou, o Racing não fez nada, o jogo inteiro não fez nada, teve uma bola na trave num momento de pressão no primeiro tempo. Fora isso, o Racing não teve domínio em momento nenhum, não queria ir atrás do Corinthians, não queria vencer o jogo. A gente deu espaço para o Racing jogar, chamou eles para virem para cima e foi o que aconteceu. A gente deixou eles irem para cima, tomamos um empate, podia muito bem ter tomado a virada, por sorte acabamos não levando. Não, um jogo muito ruim do Corinthians, cara, é inacreditável, porque parece que o Corinthians não consegue jogar um jogo internacional. A gente sabe que o Civais zoa muito a gente disso, se eu tenho uma Libertadores, sei lá o que, não tem tradição, mas a gente tem que falar que é verdade, cara, não é nem questão de tradição, mas é que o Corinthians desliga em jogo internacional, desliga. Entra em campo num jogo desse parecendo que é um jogo de Paulistão, irmão, não é jogo de Paulistão. Parece que vai ganhar a hora que quiser. Então, o time é mais fraco, é fora de casa, é só fase de grupos. Não interessa, tem que entrar com sangue no olho, tem que entrar com vontade, tem que tentar querer ganhar o jogo. E o Corinthians não quis ganhar o jogo em nenhum momento. Jogou muito mal, time totalmente desorganizado. Uma coisa que a gente tem que ressaltar aqui é o quanto que o Antônio Oliveira errou nesse jogo, que ele vem fazendo um bom trabalho no Corinthians, isso eu acho que é inegável, todo mundo concorda, mas ele vem errando bastante nos últimos jogos. O lance de escalar o Yuri Alberto aberto na ponta direita com o Pedro Raul centralizado não existe, por exemplo, não existe. Isso é uma coisa que não deu certo em nenhum jogo que ele fez e já ficou claro que o Yuri Alberto não consegue desempenhar um bom papel jogando de ponta, só de centroavante. E a gente estava analisando justamente isso no jogo, que o único momento que ele pisa na área como centroavante é o momento que ele faz o gol. Não só o único, quando no primeiro tempo ele recebe uma bola do Garro, ele recebe 2 lançamentos, inclusive, ele consegue até chegar na área, ele criou oportunidades do Corinthians, não ele jogando como ponta, ele tá um pouco mais ali pela beirada, mas ele tá dentro da área. O trabalho do Yuri tem que ser dentro da área. E outra coisa que é importante a gente ressaltar, que também tem a ver com esse lance do Yuri, não existe o Romero ser reserva desse time. Primeiro por questão de característica, porque ele é o cara que tem que jogar aberto nessa ponta direita, e também porque o Romero, ele entrega o jogo inteiro pro Corinthians, uma coisa que o Corinthians precisa, que é dinâmica. A gente vê que o Corinthians com esse meio campo, que não funciona muito bem, apesar do Bidon ser bom jogador, o Renier ser um ótimo jogador, o Garro ser um ótimo jogador, falta criatividade. Parece que o Corinthians não consegue criar tanto, porque o Wesley é um jogador individualista, o Yuri Alberto na ponta não sabe ser um jogador criativo, e o Pedro Raul foi nulo. Mais uma vez, o Pedro Raul é nulo pelo Corinthians, ele não fez nada. Se bobear, foi o pior em campo hoje. Então é uma coisa que o Romero, em campo, pode entregar, porque ele corre o jogo inteiro, ele se entrega, ele se mata, ele finaliza, ele cria jogada, ele volta para marcar. Então não faz sentido você sacrificar o Yuri, que é o artilheiro do time da temporada, com o gol de hoje ele empata com o Romero, artilheiro do time da temporada. Você deixa um artilheiro fora de posição, aberto pela direita, posição que não é a dele, ele é centroavante, e você deixa o outro artilheiro da temporada no banco. E parece uma medida meio desesperada do Corinthians, do Antônio Oliveira, de beleza, o Corinthians não tem um jogador pelo lado do campo, vou colocar o Yuri Alberto para conseguir encaixar o Pedro Raul e a gente dessa forma. O Romero, ele faz uma boa temporada pelo Corinthians, uma grande temporada, que nem o Deco falou, vice-artilheiro Você clube. falou durante o jogo que é no mínimo top 3, top 4 melhores jogadores do Corinthians no ano. Ele tá bem jogando na ponta direita. O Romero, essa temporada, pela ascensão do Wesley, ele parou de jogar na ponta esquerda, tá jogando na ponta direita. O Romero, ele tá bem, cara. O Romero, ele tá cai bem de centroavante. Ele cai bem. Ele fez 2 gols contra o Cianorte, ele fez 2 gols agora contra o Londrina também no amistoso. Só que ele é ponta. E ele, como ponta, ele entrega um bom futebol. Pra que colocar o Pedro Raul, que não vem desempenhando um bom futebol? Tudo bem, ele fez gol contra o Santo André,
fez gol também na Copa do Brasil. Só que a gente vê ele desaparecido no jogo. Ele não é um cara que tem muitas finalizações por jogo, muitas oportunidades, ele não cria muita coisa. O Romero pode entregar isso. E assim, não é nem só pelo fato do Pedro Raul não estar jogando bem. Eu acho que ele pode melhorar, apesar de a gente saber que o Pedro Raul é mais disso aí mesmo, é um jogador de área, jogador alto, que vai receber uma bola de cabeça e vai guardar um gol. Mas, cara, não faz sentido pra mim você ter esse esquema tático. Eu acho que é o esquema tático que pega, porque pro Pedro Raul ser titular, deslocar o Yuri pela ponta direita, é o lance de você ter um tremendo do centroavante. Era o Pedro Raul, tá numa fase que nem o Pedro do Flamengo, que faz gol todo jogo e é o artilheiro, um dos artilheiros do Brasil no ano. Era na fase pra que ser o Yuri essa tá fase, hoje, tá ligado? na fase que o Yuri tá. Se o Pedro Raul tivesse nessa fase que o Yuri tá, de fazer gol a rodo, faria sentido, mas ele não tá. E aí a gente viu o Corinthians hoje em campo, com um time que não tinha agressividade pelas pontas do campo, porque na esquerda o Hugo não sobe, até colocou o Bidu no segundo tempo, que também não fez grande coisa, mas o Hugo é um cara que não sobe, ele pode até não comprometer tanto na defesa, mas ele não sobe. O Wesley é totalmente individualista, tem jogo que dá muito certo e estava dando muito certo, mas parece que o Wesley também já começou a cair o ritmo. E pela direita, cara, você tinha a arma do Fagner, que é uma arma muito boa, e ele até quase fez um gol no primeiro tempo, num chutaço de fora da área, a única chance de perigo do Corinthians no primeiro tempo, mas você mata uma jogada de linha de fundo se você não tem alguém para tabelar com o Fagner, porque o Yuri Alberto não vai ser esse jogador, o Garro tá caindo muito por dentro, não tem nenhum outro meio ali que cai mais para direita, o Bidon muito preso no meio também, apesar de eu achar que o Bidon fez um bom jogo, mas você mata as duas válvulas pelo lado e no meio você tem um Garro que é o melhor do Corinthians no meio campo, mas também não é um cara que tá numa fase tão iluminada assim, apesar de estar jogando bem, e um Bidon que fez um bom jogo, mas não é aquele cara que nem o Maicon que aparece na área. E isso aí também mata, querendo ou não, o Pedro Raul. Porque se os laterais não vão no fundo para cruzar, qual que é a função do Pedro Raul? A gente sabe que ele é um cara grande, ele é um cara que faz pivô, que ganha a bola pelo alto. E quer mais? Como é que tabelando pelo meio, chamando ele para jogo, ou bola em profundidade, o Pedro Raul não vai ganhar. A gente viu no primeiro tempo o lance que a bola chega pro Yuri e ele joga de primeira pro Pedro Raul ganhar velocidade, e ele não vai ganhar, ele não é esse jogador. Se o Yuri toca pro próprio Yuri, se é o Yuri ali naquela posição, ele chega na frente e ganha a jogada. Então, nesse formato que o Corinthians joga, não faz sentido o Pedro Raul estar ali. Não, tanto que eu não consigo lembrar de uma oportunidade, não é nem que o Pedro Raul, ele recebe a bola pelo alto e ele não consegue fazer o gol. Não teve uma oportunidade, um cruzamento em direção do Pedro Raul, não teve. A única jogada do Corinthians de cruzar uma bola na área que realmente resultou em alguma coisa foi a do Garro que lançou o Yuri Alberto. Do resto, não teve nenhuma jogada do Pedro Raul, ele se torna completamente inconstante no time, sem sentido nenhum. E você acha que dá pra falar do Fausto Vera já? A gente pode. Ou você quer deixar pra quando a gente for dar as notas? Você quer já falar agora? Cara, assim, eu acho que cabe as críticas. Eu acho que até esse ano ele tá esse ano não, depois que o Antônio chegou ele tá um pouquinho melhor do que ele tava antes. Mas ele é um cara muito sem né? sangue, mano. É complicado. Você tem no Paulinho no banco, por exemplo, o Paulinho entra bem contra o Londrina, é um cara que tem um baita de um passe a longa distância, poderia ser utilizado também. Então, assim, as escolhas do Antônio hoje me irritaram muito, tanto do time titular, tanto as mudanças, até porque a gente não falou aqui, mas a gente reclamou tanto do Yuri pela direita e tanto do Pedro Raul centralizado, mas quando que o Romero entra, o Romero que entra centralizado. Isso é sacanagem. Isso aí é tirar o torcedor pro otário, de verdade, tirar o torcedor pro otário, porque não faz sentido nenhum o centroavante jogar na direita, o ponta jogar centralizado. É o que a gente tanto falava que o Mano Menezes inventava e que o Antônio Oliveira não estava inventando, começou a inventar agora. Então, dito tudo isso, para vocês que acompanham a gente nas outras redes, vocês sabem que a gente gosta de avaliar. Então vamos aí de avaliando os jogadores da partida de hoje. Começar pelo Cássio. Muita gente falou que ele talvez poderia ter tido culpa no gol, a gente ouviu isso aí, mas eu não vi culpa dele, mas ele também não fez um bom jogo, teve uma saída de bola terrível agora no final do jogo, que poderia ter entregado muita coisa pro Corinthians. Pô, vou dar uma nota 4 pro Cássio. Eu acho que o lance do gol é terceirizar a culpa. Não acho que o Cássio foi o principal culpado. Não era uma bola totalmente defensável. Não dá para caracterizar como um frango, uma falha, alguma coisa assim. Mas eu vou dar uma nota 4 também pro Cássio, porque, cara, não apareceu no jogo, não fez defesa difícil e ainda foi mal na saída de bola. Fagner. Apesar de ter falhado um pouquinho ali na defesa em alguns momentos, eu acho que um 6,5 tá bom pro Fagner, porque ofensivamente ele foi bem. Olha, eu acho que 5,5, porque defensivamente eu achei que o Fagner foi muito mal hoje. Ele teve poucos desarmes, poucos lances espetaculares também pelo ataque, não fez uma boa partida, teve aquele bom chute e é isso. Félix Torres fez uma partida perfeita até o momento que ele recuou a bola errada pro Cássio, por isso eu vou dar nota 6,5. Eu vou seguir também com a nota 6,5, tava muito bem, o segundo tempo não agradou muito não.
Gustavo Henrique. Cara, eu, por incrível que pareça, eu vou dar uma nota 7 pro Gustavo Henrique. Porque pra mim, o da defesa, apesar do... Eu acho que o Félix ele foi bem mais participativo no jogo, teve com certeza muito mais desarme, muito mais interceptação, mas o Gustavo Henrique foi o cara que passou despercebido. Você não consegue apontar uma falha, um lance duvidoso dele no jogo. Ele foi seguro. Nota 7. Eu vou dar 6,5 também. Hugo fez uma péssima partida, não acertou praticamente nada do que tentou. Vou dar nota 3 pro Hugo. Eu vou de 4,5 pro Hugo. Bidu. Cara, eu vou seguir a mesma linha. Eu acho 4,5 também. Pra mim ele entrou e não teve diferença nenhuma no Eu vou jogo. colocar 4,5, mas porque eu dei uma nota pior pro Hugo. Eu achei que o Bidu entrou um pouco melhor do que ele, foi um pouco mais participativo. Ranieri não fez uma grande partida, mas também não prejudicou. Fiquei um pouco incomodado dele não aparecer mais para fazer essa saída de bola. Parecia que ele estava um pouco desinteressado, mas vou dar nota 6. Cara, eu vou dar nota 5,5 pro Ranielli. Teve esse ponto também que me incomodou e aqueles... Eu não vou esquecer daquele chute que você deu no primeiro tempo, Ranielli. Matou um ataque do Corinthians. Eu achei hoje ele pior do que nos outros jogos, então 5,5. Breno Bidon fez uma partida ok também, vou dar nota 6,5. Cara, o Breno eu acho que foi um dos melhores do Corinthians hoje, nota 7. Rodrigo Garro, para mim, um dos melhores em campo, muito dinâmico, participativo. Ele sofreu muita falta, inclusive inacreditável o árbitro ter dado um amarelo pro time do Racing aos 90 e tantos do segundo tempo, quando o Garro provavelmente sofreu a 10ª falta. Ele foi o cara mais caçado, mas também deu assistência pro gol, então por isso eu vou dar 7,5 pro Garro. Eu vou seguir de 7,5 também, pra mim, possivelmente o melhor do jogo, o cara que mais tentou. Ele erra bastante ainda, mas ele tenta muito. Deu assistência, deu uma baita bola pro Yuri no primeiro tempo. Foi o mais efetivo do Corinthians, sem dúvida. O Wesley achei que fez um bom primeiro tempo, o segundo tempo o Wesley praticamente não apareceu, acho que só a partir dos 20 ele, de fato, o narrador falou o nome dele, então por conta disso eu acho que eu vou dar uma nota 5 pro Wesley. Eu vou dar uma nota 5 também pro Wesley. No primeiro tempo ele até teve uma ou outra boa jogada, mas sem muita objetividade, no segundo tempo morreu. Yuri Alberto não tem como dar uma nota baixa, ele fez o gol, ele claramente é muito participativo, que ele tenta o tempo todo e quando ele cai por dentro ele tem boas oportunidades. Primeiro tempo, aquele lance que o Garro enfia a bola para ele chuta meio fraco, chuta em cima do goleiro, mas não tinha muito o que ele fazer ali, ele dominou errado, mas criou uma boa oportunidade e fez o gol com fara do centroavante, sai de trás do zagueiro, antecipa, então por isso vou dar uma nota 7 pro Yuri Alberto. Eu também vou de nota 7, vou concordar com você. Porque eu ainda acho que o Garro foi melhor, então por isso que eu não vou dar 7,5. E cara, pode falar, o Yuri errou muita coisa durante o jogo, errou. Mas eu não vou criticar o cara aqui que tá sendo jogado na posição errada logo no seu melhor momento. E ele fez o gol, ainda assim faz o gol, nota 7. O Pedro Raul, pra mim, já falei, a gente já falou demais do Pedro Raul, nota 1. Cara, vai ser a nota mais baixa que eu dei aqui pela pouca participação, nota 2,5. Agora, partindo para os reservas, quem que entrou antes? Entrou o Bidu, a gente já falou, entrou o Fausto Vera. Cara, sim, ele até tentou um chute fora da área que foi bem ali, mas perdeu muitas bolas no meio campo, foi pouco dinâmico, nota 3,5 pro Fausto Vera. Ele entrou para ser criativo e dinâmico e não foi nenhum nem outro, então 3,5 também. Aí, além deles, entrou o Pedro Henrique, pouco participativo também. Não vou dar nem nota, vou dar pro Pedro Henrique. Sem nota, não dá nem pra avaliar. Quem mais entrou? E entrou o Romero. Entrou o Romero, que entrou bem, brigou, criou algumas boas oportunidades, deu um chute ali no final do jogo que acabou indo no meio do gol. Vou dar nota 6 pro Romero. Também, nota 6, ele... Cara, nem nota 6, vou dar nota 6,5 pro Romero, porque ele entra, ele participa da jogada do gol, ele tem um bom trabalho de composição também, não errou nada, na minha visão, então nota 6,5. E por último tem o Kaká, que a gente não falou, mas ele participa do lance do gol, a bola é nas costas dele. Eu não acho que seja culpa do Kaká o gol, até porque o meio-campo do Corinthians estava muito espaçado, a zaga também não foi bem no jogo, então estava todo mundo tendo muito espaço. O Kaká de fato não entrou bem, o Antônio chamou o time para cima e acabou levando uma bola nas costas, mas também não dá para dar uma nota alta, né? Então vou dar uma nota 3. Vou dar uma nota 2 pro Kaká, pra mim assim, tabelaram na zaga do Corinthians. Isso é impossível de acontecer, tabelaram na zaga do Corinthians. Mas o Kaká, cara, apesar de assim não ter sido culpa só dele, ele estava envolvido no lance e ele claramente não acompanha o outro jogador, então nota 2. E por fim, Antônio Oliveira. Pra mim, sem maldade, nota 0. 0, foda-se, nota 0. Porque, cara, só fez coisa errada, matou o time do Corinthians, escalou errado, mexeu errado. O time do Corinthians
muito mal disposto em campo. Não acho que o trabalho dele seja ruim, eu gosto do trabalho dele no Corinthians, mas hoje especificamente nota 0. Cara, eu tava aqui pensando se dava pra dar uma nota, a partir do momento que você falou 0, porque eu tava pensando em dar 1, 2, 3, alguma coisa assim. Mas realmente, do jeito que você falou, é que acho que hoje não tem nada de positivo pra tirar do jogo de hoje. Nada. Sistema defensivo, meio campo, ataque, os jogadores os jogadores que mexeu. O Romero entrou, mas era óbvio que ele precisava entrar, então nem isso dá pra dar nota, então 0 ponto Oliveira. Assim, as únicas coisas que a gente pode pontuar de positivo são coisas individuais, tipo uma atuação ok pra boa do Bidon, uma boa atuação do Garro, um gol do Yuri Alberto dele de oportunismo. Mas isso é mais mérito do jogador. É só individual. O Félix Torres que novamente segura em boa parte do jogo na zaga, mas é tudo individual, o coletivo foi muito mal hoje. Então é isso, rapaziada. Valeu aí por assistir a gente. Não esquece de se inscrever, de seguir a gente nas redes vizinhas. Se quiser deixar aí nos comentários também a opinião de vocês do jogo e também avaliar as notas de vocês para os jogadores que entraram em campo hoje. Então valeu, acompanha a gente, vai ter bastante conteúdo no YouTube. É nóis.